Quarta-feira é dia de Capital Sustentável com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlo Pereira. Hoje a gente vai falar sobre o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que esse ano teve uma agenda marcada pela geopolítica. O Carlo estava lá, acompanhou tudo de perto, em loco. Carlo, boa noite para você. Cris, boa noite. Prazer ter você aqui com a gente, Alegria. pessoalmente. Vamos começar com um rápido resumo do que você viu de mais importante em Davos? Claro. Cris, eu vou há 7 anos, né? Esse foi o 7º ano e semana passada até entrei ao vivo de lá. Sim. E no calor da coisa... Não no nosso jornal, por causa do horário, mas está perdoado. Obrigado. E aí eu falei, não, tenho que falar de novo, porque é sempre bom fazer esse download, como alguns gostam de falar. Né? E depois de ter passado o calor do momento, apesar do frio danado que estava ali, né? Mas o que a gente viu, né, Cris, é claro que a geopolítica está sempre presente, porque afinal você sempre tem ali milhares de líderes empresariais, em sua maioria, mas também muitos dos chefes de Estado, né? E se não os chefes de Estado, os representantes dos países das nações, né? Mas o tema sempre foi ali economia e por trás dessa economia, pensando numa economia liberal, as empresas que estão por trás disso, né, como motor, né? Agora, esse ano, eu estava até revendo artigos que eu escrevi do fórum de 3 anos atrás. Ali a gente já falava no mundo fragmentado, né? Agora esse ano foi uma loucura, né? Então o foco foi, sem dúvida nenhuma, o presidente Trump. Está fragmentado nisso, né? Exatamente. Então, ali assim, tá pulverizado, né? E o próprio Musk, né, ele fez uma piada sem graça ali, mas enfim, que mostra muito o contexto que se via ali, que foi dele fazendo um trocadilho com a palavra peace, né? Sim. Porque estava falando do Board of Peace, né? Então, assim, e aí ele falou peace nesse caso, não é peace tradução de paz, mas sim de pedaço, né? Então, um pedaço da Venezuela, um pedaço da Groenlândia. A pronúncia é muito parecida, escreve diferente, mas... Exatamente, né? E era isso que se tinha, né? Então, a gente viu que, sem dúvida, a pauta foi dominada por isso, né? Uma outra coisa que eu diria ainda com relação ali ao presidente Trump, aos Estados Unidos e suas declarações, foi, sem dúvida, um recuo muito grande por parte do empresariado quando ia comentar coisas relacionadas aos Estados Unidos, né? Nos anos anteriores, os CEOs eles eram muito tranquilos em falarem sobre o que eles não concordavam, né? Esse ano não, né? Então, a gente via os CEOs ali, quando eram questionados, né, de questões, por exemplo, com relação ao ICE, com relação à Groenlândia, com relação a todos os temas que estavam sendo discutidos ali pelos Estados Unidos, e ninguém falava frentemente contra nada do que estava acontecendo. Um clima meio tenso, digamos assim. Exatamente. De cautela. Uma das entrevistas com relação ao presidente do JP Morgan, por exemplo, né? Ele até ainda falava assim, não, vocês jornalistas querem respostas binárias, né? Ou seja, ele estava enfiando a faca no pescoço dele ali para ele falar, ele falou assim, não, queremos mesmo. Não é? Queria tirar a informação ali, lógico, o papel dela. A gente está né? atrás de informação. Exatamente. E ele, assim, ele falava, olha, enfim, eu já respondi o que tinha que responder, né? Eu acho que algumas coisas poderiam ser mais discutidas e tal, mas, assim, ninguém falou nada contra, né? Então, tem esse clima de medo, né? Então, isso, falando dessa parte de geopolítica, muito brevemente do resumo ali dos temas, né? A inteligência artificial já aparece no Fórum Econômico Mundial há muito tempo. Mas né? mudou o discurso, né? Mudou o discurso. E eu queria até te perguntar de que forma isso aparece nas conversas com CEOs e com investidores. Sim, isso o que se vinha até o ano passado, né? Apesar do ano passado a adoção já tinha começado, né? Só que não de maneira tão massiva, né? Então, se vinha sempre no sentido de qual vai ser o impacto na economia, qual vai ser o impacto nos países com relação ao emprego e desemprego, né? Agora já não. Agora já assim, olha, a gente já tem aí um ano e pouco mais, pouco menos de adoção da inteligência artificial, a gente já começa a ver os efeitos, então o que a gente precisa fazer, né? Então, isso mesma coisa com cripto, que está lá há bastante tempo também, e é claro, o que reinou, que une geopolítica com a inteligência artificial, né, com toda essa discussão, são então as cadeias de valor. Né? Maravilha, muito obrigada.
Prazer ter você aqui pessoalmente com a gente. Eu que agradeço. Obrigada.